Você que nos acompanhou no domingo passado, nós iniciamos uma série de pregações neste ano. E o desafio para o nosso coração é, em qualquer circunstância, adore. A gente já viu isso. E hoje nós vamos ler o Salmo 3 e 4. Convido você a abrir tua Bíblia, procurar aí, ou talvez no seu suporte virtual, Salmo 3 e 4. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Então pode ser que se você estiver com outra versão vai ficar um pouco diferente aí, tá? Então Salmo 3 e 4 diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamam em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, e tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. E aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco, que o Espírito Santo ilumine o nosso interior para a gente entender a palavra de Deus. Ó Deus, é bom saber que a tua palavra é viva e eficaz. É bom saber também que nós somos lidos pelo Senhor. Nós somos lidos pelo Senhor por meio da tua palavra. A tua palavra revela quem somos. Deus, nós precisamos aprender a descansar em ti. Cantamos isso agora, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços está o nosso descanso. Deus, como a gente vacila nessa expressão. Como a gente volta atrás. Como a gente sai pelo temor, pelas circunstâncias da vida, pelas notícias ruins, pelas circunstâncias que às vezes a gente não vê, não tem entendimento sábio como o Senhor tem. Com tudo isso, o Senhor rouba. Ó Deus, nos fazem, ó Deus, sair e esquecer de ti, Senhor Deus, e não ter o Senhor, sua grandeza, sua soberania, seu poder como nossa referência. Ensina-nos nesta manhã, Senhor. Ensina-nos a confiar em ti. Ensina-nos a descansar no Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não vou ler aqui, mas imagine a cena. Esses salmos foram escritos pelo o rei Davi, quando ele estava numa situação de aperto. Imagine o rei. A primeira situação é: ele enfrentou uma traição e uma trama. Essa traição e essa trama foi do próprio filho. E o filho conseguiu levar a trama até o fim. O filho conseguiu levar a trama até ele conseguir executar o plano. Qual era o plano? Tirar o pai do poder. E tirou.
Ele foi na surdina, trabalhando com a galera, e aí foi sondando um, sondando o outro, armando, e quando Davi se deu conta, o que ele fez foi ele fugiu, porque ele viu que não daria para enfrentar aquela situação. Então, esse é um primeiro ponto global aí, genérico do primeiro salmo. Então, ó, ele é um rei. Então, são dois papéis aí. O rei que comanda uma nação e um pai que foi traído pelo próprio filho. Tempos depois, ele volta para o poder, e aí é uma outra circunstância. 3 anos em que a nação está enfrentando uma seca. Qual é o problema de se enfrentar uma seca naquela época, naquele contexto? Se não tem seca, não tem solo irrigado. Se não tem solo irrigado, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem subsídio material, alimento, não tem como comercializar. Então a vida da nação está parada, e até a vida doméstica está ameaçada. Não tem trigo e não tem vinho. Não tem videira e não tem trigo. Não tem pão, alimento básico, e não tem vinho. São 2 salmos que o salmista em que o salmista se dirige a Deus, e aí ele diz: Deus, a nação está numa ameaça nacional, um problema aqui, a comida está faltando, a gente também não adianta a gente treinar soldado, a gente sair para batalha se a gente não está bem nutrido, e a gente está numa sequidão, e aí o povo olha para quem? Para o líder. O que você vai fazer? E o líder faz o quê? Olha para Deus e vai orar. Pois é isso que Davi está fazendo neste salmo. Salmo 4. E no salmo 3, ele está dizendo: meu filho levantou um exército contra mim. Como cresceram os meus inimigos. São muitos os poderosos que estão me cercando aqui. Eu tenho que sair do poder, do lugar que o Senhor me colocou, no trono que o Senhor me colocou. Agora, nessa situação toda, o que cabe a Davi e o que cabe a você e a mim? Nessa situação de perigo e de ameaça de inimigo. Cabe, preste bastante atenção nisso, ser forte na oração, mesmo que você não tenha obtido resposta de Deus. Davi, o que ele fez nesses 2 salmos, nessa situação de ameaça com seus inimigos, ameaça dentro da sua própria casa, e também no seu ofício, no seu trabalho, seu reinado, ele foi forte na oração, embora fraco, humanamente falando, diante do exército do próprio filho. E fraco porque ele não tem poder de fazer chover. Fraco, mas ele foi forte na oração. E numa oração, mesmo que Deus ainda não tenha dado a resposta, ele foi forte na oração, mesmo sem a obtenção da resposta por parte de Deus. E ele também, ainda nessa situação, nos 2 salmos, ele confronta aquele que desvia o seu coração no momento do perigo. Meu Deus, já parou para pensar nisso? É fraco, mas foi forte na oração. Fraco e forte na oração, mesmo sem resposta. E ainda fica firme na sua confissão para dizer para a galera que está: então vamos buscar atalho e plano B. Vamos agir pelas nossas mãos. Ele diz: não. Vamos aguardar em Deus. Davi, no Salmo 4 mais especificamente, o que ele faz? Ele repreende os fracos. Está dizendo: olha aqui. Aí ele começa: vocês que são poderosos e os ricos lá da nação de Israel, que no meio daquela seca, o que eles foram fazer? Foram buscar conforto nos deuses falsos. Ele repreende essa galera e ele diz: não, mantenha confissão em Deus aí. Vocês não confiaram no Senhor. Outra coisa que ele faz: ele repreende aquele que está mudando a sua confissão. Já que Deus não faz, eu vou dar um jeito. E vou procurar o meu caminho, ou vou apelar para falsos deuses. Outra coisa que ele faz, no meio dessa seca, mais especificamente no Salmo de número 4, ele restaura a adoração, restaura o culto.
Olha, eu não tenho controle sobre a natureza para fazer chover. Eu não tenho como tirar essa seca daqui. Mas uma coisa eu posso fazer: cuidar da minha vida com Deus. Ele restaura a adoração, restaura o culto, que isso lhe cabe. Ele confronta quem está em desvio na palavra. Ele restaura o culto e cuida da adoração. Olha o tema deste ano, irmãos. Olha a chamada do Espírito Santo para nós. E ele se apega à verdade da palavra para enfrentar a crise. Confronta o desvio, restaura a adoração, se apega à palavra para enfrentar a crise. Deus já tinha dito para Israel, desde que os libertou, que ele sempre daria a chuva para aquele povo. Ele abençoaria a sua nação. E aí ele pede o fim daquela seca. E Deus, ele confiando no Senhor. E aí o que ele faz? Ele mostra confiança em Deus. Fazendo o quê? Indo dormir. Olha só. Talvez você diga, ele estava, sei lá, tomou um chá de alguma coisa e foi dormir para esquecer do problema. Não. Davi, ele repreendeu os fracos, mesmo sendo fraco na confissão. Ele restaurou a adoração e cuidou do culto. Se apegou às promessas de Deus para enfrentar a crise. E como expressão de confiança, ele foi dormir, porque sabia que Deus trabalharia por ele. É isso que Deus quer de nós. Não pense você que a gente está aqui, estamos aqui pensando em, esse ano é ano da adoração, então vamos esquecer. Nós vamos enfrentar problemas, olhando para Deus. Nós vamos provar mais do Senhor na nossa vida, porque isso nos desafia e Deus vai nos fazer crescer na confiança. Deus vai nos fazer Deus nos fará aperfeiçoados na confiança em Deus. Pode ter certeza que essa é uma agenda do Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. É isso que sobre isso que vamos meditar nesta manhã. Mais especificamente, como a gente viu essa síntese do Salmo de número 4, mais especificamente à luz do Salmo 3. Há uma correspondência entre eles e essa correspondência é: bom, eu durmo e acordo e o Senhor trabalhou por mim. E agora no Salmo 4 ele está dizendo: eu vou dormir e descansar, porque Deus está trabalhando. Então o título dessa, como você deve ter visto aí na nossa chamada, é: quem consegue dormir em meio ao caos? Davi conseguiu. Ele não era melhor que você. Ele não é melhor do que eu. Ele não era melhor do que eu. Ele não era melhor do que nós. É um crente falível e falho como eu e você. E a graça de Deus ensinou isso a ele. Ele é um tipo de Cristo. Ele está apontando para alguém que no perigo descansa no Senhor. Esse é o nosso Mestre Jesus, que passou pela traição, passou pelo sofrimento, pela sequidão dessa vida, mas ele sempre descansou no Senhor por meio de um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso, meus irmãos, Deus quer chamar seu coração nesta manhã e eu tenho a expectativa de que aí onde você está, assim como eu estou aqui junto com os meus irmãos, de que Deus vai nos confrontar e Ele vai consolar o nosso coração. Ele vai nos fazer crescer na confiança nele. É isso que significa a gente poder dizer: quem pode dormir em meio ao caos? Que a gente responda: eu quero. Mas para que a gente venha dormir em meio ao caos, como Davi o fez, apontando para Jesus, há algumas lições e passos que o Salmo 3 especificamente dá para o nosso coração. Salmo 3, os primeiros versículos nos dá um desafio de: vai descansar nos braços do Senhor, como a gente cantou, em meio ao caos, aquele que tem uma vida de oração. O que é essa vida de oração? Quando ele diz no versículo 1, quando ele vai orar ao Senhor, para que Deus possa se voltar a ele, para que ele possa ir orar a Deus dizendo: Senhor, são muitos os meus inimigos.
São muitos os meus adversários. Eles se levantam para dizer que não há salvação para mim no Senhor. O adversário grita, o adversário fala, o adversário ele se apresenta diante do salmista. E aí ele vai dizer para Deus: olha, os meus adversários, eles são fortes, os meus adversários, eles são fortes, o rei é fraco, e Deus parece que não fala nada, Deus parece que está ausente, parece. O Senhor fica no silêncio. Olha essa cena. Nessa cena de o inimigo é forte, o rei é fraco, porque o Absalão, filho de Davi, ele já tinha armado todo o cenário e ele já tinha feito um cerco para tomar o poder. Então Davi só tinha a opção de poder sair fora. E aí ele foge e vai avisando aqueles que estavam mais próximos dele. Essa cena está registrada em 2 Samuel capítulo 15, nos versículos 12 em diante. Você pode ler depois, você vai ver esse cenário ali, é terrível. E aí ele está dizendo: bom, o rei está fraco, o inimigo está forte e Deus parece que está ausente. Nessa situação, o que ele fez? Foi orar. Ele foi orar. Diz o texto que ele foi subindo para o Monte das Oliveiras, está lá em Samuel, e aí ele foi numa atitude física, até uma expressão física. Ele cobriu sua cara e ele foi assim, no sentido de olha, eu estou humilhado, mas eu vou me dirigir a Deus. E aí ele compõe esse salmo, rasgando seu coração a Deus. Irmãos, essa é uma primeira chamada para nós. Se você, eu e você, a gente se entende como pessoas fracas, o inimigo forte e Deus que parece estar ausente ou calado, ou tem poder, mas não opera e não exerce esse poder, na crise, no perigo e na adversidade, ou independentemente das circunstâncias, se são boas ou não, a nós nos cabe, na crise ou não, depender de Deus, e a gente demonstra a dependência de Deus por meio de um relacionamento com Ele, e esse relacionamento com Deus se faz por meio da oração. É um pecado não voltar-se a Deus, não voltar-se a Ele na crise. O Salmo nos ensina a orar. Isso daqui pode ser cântico, e é cântico, mas também, acima de tudo, é o nosso livro de oração. No perigo, o que ele foi fazer? Ele não foi ficar falando para as pessoas. No perigo, ele não foi ficar tagarelando e nem amaldiçoando e questionando Deus. No perigo, ele foi rasgar o seu coração a Deus. Ele lamentou. A oração dele aqui é uma oração de lamento. E o que é esse lamento? É justamente dizer: Deus, os meus adversários são fortes. Deus, eu estou fraco. E o Senhor parece que se cala. Isso parece que está minando as minhas esperanças. Ele foi honestamente dizer isso para ele, mas ele quis selecionar o ouvido. Que ouvido ele escolheu? De Deus. Eu quero falar isso para o Senhor, porque eu sei que se tem alguém que vai me responder, é o Senhor, é Abacuque. Eu tenho uma queixa. Lamento é uma queixa. Mas essa queixa quem tem que ouvir? Deus. Por que eu quero que ele escute? Porque eu quero que a resposta venha dele. Não adianta, eu posso orar com o irmão, dividir o fardo com ele, mas poder para me responder, só ele. Ele pode falar na boca de pessoas? Pode. Ele pode falar nas circunstâncias? Pode. Ele pode agir diretamente nas circunstâncias? Pode. Mas o que eu quero na crise? Me voltar para ele. Essa é uma primeira coisa para aquele que dorme no caos. É aquele que constantemente tem em Deus, nos braços do Senhor, o seu descanso. Há momentos em que a gente vai para os braços do Senhor. Eu gosto muito quando o louvor, ele direciona a gente para a palavra. Então, vou ficar repetindo assim: seus braços é o meu descanso, o sermão inteiro hoje. E vai meio goela abaixo o negócio, mas esse é o sinal que Deus está dando para nós neste dia. Ir para os braços de Deus, irmãos, e a gente sempre tem maior expressão disso no Salmo 91, né? A gente às vezes decora muito, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansa. Altíssimo e onipotente. Essa ideia do Altíssimo é justamente essa ideia de aquele que tem o braço para me segurar nas alturas junto dele.
esse é o nosso primeiro ponto aqui. Quem é o Espírito de Deus está chamando meu coração e o teu para a gente se aventurar a correr para os braços do Altíssimo, que também é o Onipotente. Ele exerce esse poder sempre ou do jeito que a gente tem expectativa? Não. Mas ele tem esses braços poderosos e ele tem esses braços para nos garantir essas alturas e que nos traz descanso, aquele que habita lá. Habita no esconderijo dele. Davi fez isso. Fugiu do trono. Mas ele não ficou olhando, Deus me colocou, perdi o trono. A questão é, eu estou correndo para os braços de Deus. Essa é a minha certeza. Dos braços dele ninguém me tira. Dos braços dele ninguém me tira. Com trono, sem trono, com enfermidade, sem enfermidade, com riqueza, com pobreza, com saúde ou com enfermidade, com amizades ou na solidão, eu vou passar por essa solidão dos homens na solitude com o Senhor. Há uma diferença aí. E ele encontra vigor nos braços de Deus. Ele encontra vigor na oração. Adorar a Deus significa correr para Ele na crise. E eu volto a te dizer, é um pecado não se voltar para Ele na crise. Que o Espírito de Deus traga avaliação para nós. Mas dormir em meio ao caos também significa confiança. Estou sendo bem simples nos pontos aqui, oração e confiança. Eu quero chamar muito a sua atenção, se você foi pegar o pão de queijo, por favor, vai pegar, come, mas não perde esse ponto não. Se você pensou no boleto que você vai pagar amanhã, esquece ele e olha para cá, por favor. Por favor. Confiança, irmãos, não é só saber. A gente precisa entender que em qualquer circunstância adore, a adoração ela impacta, ela mexe na nossa vida de confiança. Confiança significa conhecer Deus. Então não existe confiança se você não conhece Deus. E conhecer Deus significa conhecê-lo na palavra. A palavra é o elemento fundamental para que a gente cresça na confiança. Mas só saber não adianta. Só saber não significa que você confia. Confiança se pressupõe conhecimento de Deus na palavra. Confiança pressupõe, agora é o desafio, coração curvado, rendido à verdade da palavra. Porque tem gente que pode conhecer a palavra, mas não se curva a ela. Entende isso? E aí já começa a apertar o nosso coração. Por quê? Não basta saber a palavra. O coração precisa se curvar a ela. E é aí que a gente, já disse isso acho que uns 15 dias atrás aqui, ou sei lá quando. A gente às vezes corre o risco aqui de conhecer a palavra e não confiar. Porque a gente conhece a palavra, mas o nosso coração não segue a palavra. O nosso coração, a gente põe a palavra debaixo do tapete, a gente põe a palavra como algo paralelo, a gente põe a palavra correndo, tá, a palavra diz, mas eu ainda vou ficar aqui com as minhas emoções desse jeito, meu coração assentado sobre mim mesmo, sou assim, é assim que vai ser, não vou buscar a Deus para me mudar, não vou orar sobre mim mesmo. Identifico coisas na minha vida, mas sigo a vida, não choro isso diante dele. O meu coração não é alvo de oração. E então não tem confiança. Irmãos, confiança é conhecer a palavra e permitir que o Espírito de Deus seja obra do Espírito, mas a gente partícipe dessa obra. Permitir que o Espírito de Deus dobre o nosso coração à verdade que foi revelada. Isso é uma obra do Espírito. O nome disso é quebrantamento. É perto desse coração que Deus está. Se o seu coração não se dobra à verdade, Deus está longe. Se o meu coração não se dobra à verdade, Deus está longe. Mas ainda assim não é confiança. Confiança, irmãos, é conhecer, é concordar e agora é agir. Aí teve confiança. Agir a partir da verdade revelada. Se a gente está estocado de Bíblia,
o coração não se curva. E tampouco a gente não toma nenhum posicionamento em oração à luz da verdade, independência do Espírito Santo, a gente não tem uma vida de confiança. E não ter uma vida de confiança é pecado. Os que confiam no Senhor é como um monte que não se abala. E fica lá para sempre. Por quê? Porque ele está agindo a partir da palavra. Não foi isso que a gente viu no Salmo 4? Olha, a galera toda lá na seca buscando deuses falsos. O que é que Davi fez? Está errado. Está errado. O que ele fez? Eu vou cuidar da minha vida de adoração. Eu vou cuidar da minha confissão. Eu vou entrar na crise com a palavra. E o que eu vou fazer? Vou dormir. Vou dormir. Porque eu não posso fazer o que Deus faz. Mas eu sei que a chuva virá das mãos dele. Enquanto não vem, eu vou ficar em adoração e lamento diante dele. Oração e confiança. Vamos pensar nisso no texto. No texto, versículo 3, ele vai dizer: mas tu, olha a adversativa, né? Mas, bom, o inimigo é grande, mas não é só o inimigo que é grande. O Senhor é o escudo que me protege, é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Em outras versões tem: o Senhor é o meu escudo, a minha glória e a força para vencer. Força para vencer pode substituir por vitória. O Senhor é o meu escudo, é glória e é vitória. Fora do trono ele disse isso, gente. Com o filho em rebeldia contra o próprio pai, querendo matar o próprio pai. Confiança, irmãos, se expressa na ação de clamar. Absalão está vindo. Absalão tomou o poder. O que eu vou fazer? Vou clamar a Deus. E ele faz o quê? Ele me responde. Ao Senhor, versículo 4, eu clamo em alta voz. Não se clama alta voz aqui, não é... Ah, legal, ele clamou alto porque ele era, sei lá, orava alto porque era pentecostal, orava baixinho porque não tem nada a ver. A questão aqui é ele clamar o grito da alma. Ele está dizendo: Deus, eu não estou dando um chilique aqui, mas tem um grito da minha alma para que o Senhor se volte para mim. Eu não quero que o Senhor me ponha no trono, eu não quero que o Senhor... O que eu quero é que o Senhor se volte para mim. E aí ele diz: olha, eu clamo ao Senhor em alta voz, e ele faz o quê? Do seu monte, santo monte, ele me responde. Fora do trono e na perseguição, ele está lá clamando, e ele clama, e ele sabe que Deus vai responder. Isso é atitude de confiança. Eu quero que Deus me responda, eu vou clamar a Ele, eu vou gritar para Ele, é o grito da minha alma, eu vou rasgar o meu coração para Ele, olha aqui. E aí o que ele vai dizer? Em paz eu me deito, ao Senhor clamo em alta voz, eu me deito e durmo. E eu faço o quê? E torno a acordar. Deito, durmo a noite inteira, eu durmo bem. Fora do trono, perseguido, fraco, inimigo poderoso, eu deito e durmo bem. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Ele é o rei, ele dorme. E dormir aqui é o quê? Você, fora do trono, ô Davi, você é trouxa, você é tonto, você vai dormir. Você tinha que estar lá com olhos arregalados, alerta, meu. Você tinha que estar lá esperto para poder ver a trama do exército inimigo. Ele diz: não, dormir é vulnerabilidade, dormir é ser tonto. Não. Sabe por que eu vou dormir? Porque eu não sou Deus está. Eu posso não ver aqui o que está acontecendo enquanto eu durmo, mas o Senhor vê. Eu clamei a Ele e Ele me responde. Então, irmãos, é por isso que ele vai dizer: eu vou dormir, porque Deus é o meu escudo, é a minha glória e é a minha vitória. Eu vou dormir, mas ele está acordado e trabalhando. Eu vou dormir. Eu clamei alto e ele ouviu. Faz parte da salvação, faz parte do socorro divino,
Faz parte de Deus agir na minha vida e na tua vida. Clamar. Buscar Deus. Agir em oração, clamando a Ele como um ato de confiança. Porque conhece a palavra. Faz parte da salvação e da vitória atrair a atenção de Deus para nós e dormir assim em meio à crise. Não é um sono da exaustão. Eu vou tomar um chá, tomar uma maracujina, alguma coisa, e vou dormir para pelo menos eu ter que enfrentar o dia seguinte. Não é o sono da exaustão, é o sono da confiança. É o sono da confiança. Eu vou ficar vulnerável, porque eu sei que Deus vai me fazer acordar. Ele dorme confiando internamente e acorda porque Deus é fiel. O resultado disso qual é? Em paz eu me deito e pego no sono. Que paz é essa? É o resultado de alguém que descansou em Deus. É resultado de alguém que descansou em Deus. Presta atenção. É resultado de alguém que descansou em Deus e não resultado da ausência do sofrimento. Porque ele disse, olha, eu tenho milhares que me cercam. É uma tropa que me cerca. Mas eu estou sem temor para enfrentar o futuro. Eu não temerei os 10 milhares que me cercam. E ainda é um pai olhando para um filho encabeçando esses 10 milhares. Eu não vou temer. Pode me assustar, mas eu não vou temer. Por quê? Porque em paz eu me deito. A fidelidade de Deus vai me fazer acordar. Faz sentido agora aquele texto. O choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. Oração e confiança, irmãos. Tenho certeza que o Espírito de Deus quer trabalhar isso em nós. Tem mais um ponto. Mais um. 1,5. Mas, por favor, ouçamos nós a voz de Deus nessa manhã. Talvez você diga, eu preciso confiar. E aí você fica assim, eu preciso sentir confiança. Não é isso. Confiança é você ouve a palavra. Ouviu a palavra? Deixa a palavra revelar você. Permita que o Espírito de Deus mostre o que a palavra está apontando. Ou vem apontando sobre a sua vida. E eu estou dizendo isso para mim também. O Espírito de Deus mostrou áreas em que Ele quer trabalhar na sua vida. Agora você comece a agir com base no que Deus aponta na palavra. Não espere Deus mover céu e terra, fazer um trovão, sei lá, ou algum sinal externo. A palavra foi dita, você entendeu, o Espírito bateu aí dentro, bateu no sentido do toque, se curva. E o que você faz agora? Deus está aqui, obrigado. O Senhor pôs uma agenda para a minha vida, uma agenda para a minha vida espiritual, uma agenda para o meu relacionamento com o Senhor. O Senhor pôs uma coisa da minha intimidade para mim mesmo com o Senhor. Posso dividir com o irmão? Beleza. Não quer dividir? Não divide. Mas chora isso diante de Deus. Deus, eu não vou dar um passo. Agora eu também não vou fazer disso, arrancar cabelo da minha cabeça, ter uma crise de ansiedade por isso. Não. Está aqui. Obrigado. O Senhor pôs uma agenda. Agora eu sei que o Senhor tem mais interesse de que essa agenda se torne real na minha vida. Eu quero confiar na Tua palavra. Eu quero crescer. Eu quero começar a agir diferente. Mas eu não posso ter um agir na carne. Eu não posso ter um agir agora confiando nas minhas emoções. Irmão, a emoção muda. Hoje você está afim, não é? Eu tenho que vigiar as minhas emoções. Tem dia que eu falo, poxa, hoje eu não vou comer nada, vou entrar na regrinha. Tem dia que você fala, Senhor, me dá um bolo de chocolate, porque eu quero comer todo ele na minha frente. E aí a gente muda do dia para a noite. Se a gente for tomar atitude com base em nós, a gente está lascado. Mas quando a gente toma uma atitude à luz da palavra, dependendo de Deus, apesar das nossas inconstâncias, a gente vai confiando na estabilidade do Senhor. E a gente vai dizendo, Deus, hoje eu não estou com vontade, mas eu estou aqui diante do Senhor. Hoje eu gostaria de fazer um caminho pelas minhas próprias mãos.
mas eu vim dizer para o Senhor que não. E assim, irmãos, a gente vai amadurecendo na fé e crescendo na confiança no Senhor. Então eu queria, antes da gente ir para o último ponto e meio, Deus vem a mim e a você nessa manhã, perguntando se a gente tem crescido na confiança. Não é possível que a gente vá rodar, seja o que for, assentado sobre nós mesmos. Não. Não, peraí, eu quero, em qualquer circunstância eu quero adorar. Primeiro ponto, eu quero ir a Deus na crise. Eu não vou. Então, se você não vai, olha aí, uma primeira pauta do Espírito Santo. O Senhor me ensina a ir no Senhor na crise. Eu sempre vou para os atalhos. Eu sempre fico fazendo obra com as minhas mãos. Eu fico abrindo caminho. E aí, no meio do caminho que eu comecei a abrir, não dá para voltar, mas também não tenho força para continuar, porque o Senhor não estava lá. E aí, obra das nossas mãos, Deus não tem glória, Deus não é o escudo e tampouco vitória. Segundo ponto, estou cheio de Bíblia, mas não consigo agir. Preciso conhecer mais a Deus para confiar, fico esperando das minhas emoções. Vai para a palavra, tem a palavra, faça valer a palavra, deixa a palavra cair ao coração. Não tem confiança sem palavra, desafiando o coração a se dobrar diante dessa verdade. Mas às vezes a gente parece, Deus não vai fazer, é isso aqui. Davi estava na seca e foi orar. Na seca lá, ele falou, não vou para Baal. Ele vai trazer chuva, não tem chuva, mas quem traz é ele. Não vou mudar essa confissão. Se vai demorar 10 anos ou 15 ou amanhã virá, este é o único caminho. Olha o coração vendido à verdade. Olha o coração rendido à verdade. É esse o caminho? Então é esse o caminho para mim. É assim, é sofrimento, e não vou ficar maquiando, não vou manipular, não vou dar... Não, o mundo tem que se adequar a mim. Não vai ser assim. Eu tenho que esperar, é este o caminho? Pois eu vou me permitir ser confrontado, tratado, moldado, humilhado, morrer pela morte de cruz, para que Cristo venha nascer em mim. Vou renunciar algumas coisas. E aí, vou tomar uma atitude com base na palavra, dependendo de Deus, porque eu sei que as nossas emoções, quando elas estão com discernimento da palavra, é uma maravilha, mas nem sempre é assim. E aí a gente vai confiando no poder de Deus. E como que a gente confia no poder de Deus? Busca é algo objetivo que a gente gasta tempo e não abre mão. Tempo com o Senhor e com as coisas dele. O resultado é, eu durmo no meio da crise, mas eu levanto. Porque meu coração tem fé interna, mas eu levanto porque Deus é fiel. E o resultado é paz. Paz. Resultado de um descanso, não de exaustão, de um descanso, e não da ausência do sofrimento. Mesmo que eu tenha milhares, uma tropa com milhares me cercando, eu não vou temer o futuro. E aí ele se volta para Deus orando, fazendo uma petição. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Uma palavra forte. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento e a sua bênção sobre o seu povo. Ele faz um pedido para Deus se levantar e vingar o que ele não pode vingar. E ele pede a bênção de Deus. Vamos pensar, por isso que eu falei que é um pontinho e meio. Vamos pensar esse pedido e essa bênção. Ele pede para Deus se levantar. Essa palavra, Deus se levanta, ele está pedindo nada mais, nada menos que isso. Deus, entra nessa circunstância aqui do reino. O reino é teu, o Senhor que me colocou lá, tive que fugir agora. Reina, Deus. Salva. Se prepara para a batalha e vence. Em outras palavras, quando ele está dizendo, levanta-te, Senhor, ele está dizendo, eu não vou agir na carne. Absalão está vindo com o que ele tem e eu tenho o quê? O Senhor, que é o meu escudo, a minha glória e a força, a vitória. Ele vem com as estratégias dele e eu vou com o Senhor. Algo que o jovem Davi já tinha feito diante do Golias. Bom, você vem a mim com isso e eu vou a ti em nome do Senhor. É a incompatibilidade. Alguém que depende porque sabe que não é ele que está indo, mas espera o agir de Deus.
Quando ele diz, Deus, levanta-te. Ele está dizendo isso. Senhor, é um pedido para que Deus salve, para que Deus se prepare para a batalha e Deus vence, porque Deus vence. Agora vamos fazer o contraste. Olha, preste bastante atenção. Davi e Absalão. Aquele que clama, aquele que confia, aquele que na hora da adversidade vai dizer, faz Deus. Agora aquele que não confia é o Absalão, que vai, ou os outros ricos do Salmo 4, que vão fazer o quê? Ou age por si ou vai para Baal, vai para os falsos deuses. Ah, então Deus não manda chuva, vamos para o Deus da colheita aqui. E aí Davi diz, não, eu vou para o Deus Criador dos céus e da terra. Agora o que é que no Salmo 3 ele faz? Davi, ele entrega o mal que ele recebeu de Absalão para Deus. E Absalão faz o quê? Justiça com as próprias mãos. Não, eu vou tirar esse cara de lá. Faz uma estratégia e tira o cara de lá. Davi, ele entrega a Deus a injustiça que recebeu. Isso é uma ação de confiança, irmãos. Você acha que seu coração é bonzinho? Eu acho que meu coração é bonzinho para fazer isso? Meu coração é canalha. Meu coração é horroroso. Acho que o seu também é corrupto. Vamos na Bíblia, que a Bíblia fala que corrupto é o nosso coração. Nosso coração vai fazer justiça com as próprias mãos. Sabendo disso, o que é que a gente tem que fazer? Deus me livra de mim mesmo. Eu não quero fazer justiça com as próprias mãos. O que eu quero é ir ao Senhor no mal que eu estou recebendo. Outra coisa que Davi faz. Foi atacado. E Absalão atacou. Um foi atacado e o outro atacou. Olha o contraste entre o crente e o que não é crente, gente. Deus me livre quando a gente troca de lugar, começa a fazer justiça com as próprias mãos, a atacar com o coração tomado de vingança, de ira, de ciúme, de vaidade, de coisas horríveis, de corrupção que dominam o nosso coração. E aí, Davi, como ele estava nessa situação de vulnerabilidade? Ele é inocente. Em que sentido? Inocente, ele é impotente, porque ele precisa que Deus o vingue. E o Absalão, ele faz a vingança. Então, um faz justiça com as próprias mãos, um ataca e faz vingança. Vai em nome da vingança. O outro, ele entregou o mal que recebeu a Deus, ele foi atacado e ele precisa que Deus o vingue. Por isso que ele vai clamar a Deus, levanta-te e vence essa batalha. E Deus se levantou e venceu essa batalha, irmãos. A história mostra isso. E o Absalão perdeu. Por quê? Porque não confiou no Senhor. Deus que nos livre de não confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Davi foi para o trono. Reinou. E o Absalão perdeu. Davi foi para o trono por quê? Porque Deus venceu. Era o plano de Deus. Ele confiou no Senhor e orou. Deitou e dormiu. E acordou. E no outro salmo, dormiu. E aí ele pede, Senhor, que seja a tua bênção sobre o teu povo. Levanta-te e ordena a bênção. A bênção de Deus, irmãos, é exatamente a provisão de Deus para a nossa vida. Provisão de Deus para a nossa vida, e isso nos traz riqueza e vitória. Entenda riqueza e vitória aqui não com teologia da prosperidade, é uma prosperidade bíblica. O que é a prosperidade bíblica? É aquela vida que vive para a glória de Deus e que tem a sua bênção. Quando é que essa bênção se manifesta? Ela se manifesta, ela ocorre no meio do perigo. Acho que a gente esqueceu um pouco disso. A gente fala, não, esse é um problema da teologia da prosperidade. Não quero ficar gastando tempo com isso aqui, nem é o nosso objetivo. A gente acha que, não, eu quero a bênção de Deus e significa que eu não vou ter perigo nenhum. Você vai ter perigo, vai ter sofrimento. Agora você vai enfrentar Deus, você vai enfrentar a paz, você vai poder orar. Levanta-te, Senhor, você vai ver Deus vencer a batalha. Você vai ver a bênção de Deus te trazendo provisão no meio do perigo. E assim, irmãos, a gente vê que este salmo nos desafia a dormir em meio ao caos. Porque você é um desligado? Não. Mas porque você confia no Senhor. E é vulnerável. Mas sabe que Deus se levanta e Ele vence a batalha. Ele vence a batalha.
Tempos atrás, um irmão da igreja perguntou para mim: você está dormindo? E eu disse: tenho que confessar que não. Estou aqui fazendo dessa lente um confessionário. Mas o que eu quero dizer é que a nossa carne, ela não gosta de confiar. Confiar não é uma coisa, é uma coisa que nos desafia e traz morte de cruz para nós. É dor da cruz. Crescer na confiança em Deus significa morrer para que Cristo nasça. Então, Deus quer ensinar a igreja. Deus quer ensinar a igreja batista, Fonte Sicar, você, a mim, a nós. A gente a crescer na oração. E a gente vê Deus transformar a noite sombria da sua vida e da minha vida numa manhã iluminada. Quem é que faz isso? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É isso que o Espírito de Deus quer produzir no seu coração e no meu nesta manhã. Quem é que vai dormir em meio ao caos? Aquele que vai a Deus na crise em oração. Pode lamentar, mas vai ouvir resposta. É aquele que confia, que não só sabe a palavra, mas também permite que o Espírito de Deus dobre a nossa dura cerviz à verdade revelada. Desculpa voltar nesse ponto, mas dobrar a dura cerviz é viver diferente. Quer dizer, ter nojo da vida que você está levando, da vida que eu estou levando. Chega, não quero mais isso aqui. Pô, que atitude é essa? Que reação é essa que eu tenho tido? Que sentimentos nojentos são esses que eu tenho? Que emoções horrorosas que não tem nada a ver com Jesus aqui? Que palavreada é esse que eu dirijo para as pessoas? Ou que centro é esse da minha vida? Mas eu também não sei me mudar, é aí que vem a confiança. A Bíblia disse, o Espírito de Deus dá poder. Então eu me posiciono em busca do Espírito de Deus, orando por mim mesmo, chorando meu pecado em confissão e pedindo a Ele, porque eu sei que aquele que começou a obra, boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É assim que a gente cresce e é aperfeiçoado pelo poder que há no nome, pelo poder que há no Senhor, o poder do seu Espírito com a palavra. E aí a gente pede a Deus e não sai agindo pelas próprias mãos e fazendo as coisas, manipulando circunstâncias ou dizendo é assim e vai ser assim. A gente diz: Deus, essa situação que eu estou recebendo, levanta-te, reina, vence essa batalha, Deus, vence o Senhor essa batalha. Meu irmão, eu quero pedir a Deus nessa manhã que Deus vença a batalha que você está. Ele vença, não a nossa carne. Ele triunfe no poder dele, no poder santo, poder divino, não a nossa carne. Que a gente olhe para as ações de Absalão e diga: Deus me livre. Que a gente olhe para as ações de Davi, não, Davi não. Que a gente olhe para as ações de Jesus, recebendo a coisa de uma forma muito mais intensa e dizendo: pode tramar, vai Judas. Na verdade, esse é o plano de Deus. Deus vence. Deus vai vencer lá na cruz e na ressurreição. Prova disso, somos nós aqui, justificados pela graça de Deus. Por isso, meus irmãos, Deus vem a nós, nesta manhã, desafiando o nosso coração a orar. Que a nossa oração seja expressão de adoração. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vamos orar. Oh Deus, faz isso em nós. Vence a batalha, Deus. A gente não quer uma vitória que não é vitória da carne. Vence as batalhas no nosso coração, Senhor, nas circunstâncias à nossa volta. O que queremos é a vitória que vem de Deus. O que precisamos é o sono de um justo, que como expressão de confiança vai dormir, e vai deitar com a confiança interna, porque sabe que a fidelidade de Deus o fará levantar no dia seguinte. Em paz, que nós queremos nos deitar e levantar, porque é o Senhor que nos faz repousar seguro. Se nós temos dormido, mas não no Senhor, isso não é confiança. Que haja renúncia disso. Um falso sono, um sono enganoso,
um sono da exaustão, um sono manipulado, um sono com um pseudo descanso. Tem misericórdia de nós. Se também estamos na agitação que não conseguimos dormir, Deus trata o nosso coração, nos faz crescer na confiança, faz a gente tomar posicionamento, ir ao Senhor na crise. É pecado não ir ao Senhor na crise. O rei foi ao Senhor. Na perseguição com os 10 milhares, os milhares que o cercaram. E também na seca, na improdutividade, na impotência de ele poder trazer chuva. Na apostasia de pessoas que foram buscar deuses falsos. Ele restaurou a adoração, restaurou o culto, se apegou às tuas promessas, ao teu poder. O Senhor e a palavra não se separam. Fez uma revisão da confissão e passou pela crise, confiando, entendendo Deus como o Deus da Bíblia, e foi dormir como uma atitude de descanso. Meu Deus, como a gente precisa disso nesta manhã, Senhor. Transforma a nossa vida neste ano, Senhor. Inunda as circunstâncias à nossa volta com o Senhor. Nós não queremos esse espírito e postura de Absalão, Deus, de atacar, de ofender e vingar. O que nós queremos, Senhor, o que precisamos, Senhor Deus, é entregar o mal que recebemos a Ti e dizer: levanta-te, Senhor, vence, batalha. Tu és o nosso escudo, a nossa glória e a nossa vitória. Que o Teu Espírito traduza essa palavra para o contexto de cada um de nós, para os desafios da minha vida, os desafios da vida dos meus irmãos, Senhor. Traduz, aplica isso, Senhor Deus, em cada situação específica dos nossos irmãos, que haja, Senhor Deus, clamor, Deus, que haja grito do coração, dizendo: Deus, é o Senhor que nós queremos, precisamos de Ti, sem o Senhor não dá. Ó Deus, por favor, ouve os gritos da nossa alma, ouve os gritos do nosso coração nesta manhã, Senhor. Ouve os gemidos, os lamentos que nós trazemos, e que a palavra do Senhor que lemos, ela nos leve a gritar. Clamo em alta voz ao Senhor e Ele me responde. Nós queremos atrair a sua atenção, porque o Senhor é misericordioso. E é a Tua misericórdia que faz o Senhor se voltar para nós. É a Tua misericórdia que faz o Senhor manifestar o Seu amor e dizer que está aqui perto daquele que se voltou com o coração quebrantado. Senhor, põe a mão no nosso ombro, tira a agitação, tira, Senhor Deus, esse desespero de querer pegar os atalhos, de querer agir com as próprias mãos e vingar, e não querer mudar, e não querer, Senhor Deus, ser trabalhado por Ti. Ó Deus, trabalhe em nós. Que onde há desespero, que haja descanso, onde há apatia, que haja percepção e sensibilidade ao Teu ser divino e à Tua voz. Que onde há euforia da carne, Senhor Deus, que haja contemplação da santidade e a beleza de Deus. E assim a gente seja atraído e vulnerável ao Senhor cada vez mais. Opera isso, Deus. Aviva a Tua obra em nós. Aviva a Tua obra na nossa vida. Mexe nas nossas estruturas, Deus. Nós queremos os braços do Altíssimo e a sombra do Onipotente. É esse o nosso descanso, os braços do Altíssimo e a sombra do Onipotente. É nos Teus braços que queremos dormir. É só nos Teus braços que podemos dormir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.